Boa noite, pessoal. Pessoal do primeiro ano D. Estamos aqui dando início ao terceiro bimestre da disciplina de Química. E hoje nós vamos falar sobre ciclos bioquímicos e a importância dela para a manutenção da vida no planeta. Biogeoquímicos quando você fala bio é vida, geolocalização e químicos é a química em si. Então nós vamos estudar hoje um pouco sobre a parte que está relacionada à vida, à geolocalização e à química. O que é o conteúdo dessa aula de hoje? O conteúdo dessa aula de hoje são os ciclos biogeoquímicos e as perturbações do equilíbrio. Também vamos falar as funções químicas inorgânicas. Qual o objetivo da aula de hoje? É compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos para a manutenção da vida no planeta. Também relacionar as principais funções químicas inorgânicas presentes nos ciclos biogeoquímicos. Também compreender a interferência humana sobre esses ciclos. São 3 assuntos, então, que será coberto nessa aula. Então, para começar, nós precisamos fazer algumas perguntas aqui para vocês. O que são ciclos biogeoquímicos? A outra. Quais elementos químicos são essenciais para a vida dos seres vivos? E a outra. Como as atividades humanas podem afetar o meio ambiente? Então são 3 perguntas que temos que responder isso e ter isso bem gravado em nossas mentes, pois isso vai nos trazer o significado da aula de hoje. Bom, ciclos biogeoquímicos, o que são eles? São processos naturais que envolvem a circulação de elementos químicos ou substâncias essenciais para a vida dos seres vivos. Então, são circulação de elementos químicos na natureza. Os principais ciclos são os do nitrogênio, o do carbono, do enxofre e da água. Então, são 4 ciclos importantíssimos a manutenção da vida no planeta. Os compostos inorgânicos, por que tem esse nome inorgânicos, né? Que não tem vida. Então eles apresentam características semelhantes e são encontrados nos ciclos biogeoquímicos. As 4 principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. As 4 funções inorgânicas. Bom, aqui nós temos o mapa. Esse mapa aqui mental está nos mostrando ácidos, bases, sais e óxidos. Nos ácidos, formam hidrônio, que é H2O, na reação com a água. Ou seja, HF mais H2O dá H2O mais F. Então temos aí hidrogênio e flúor mais água. O resultado vai ser água positiva, que vai pegar um elemento lá, no caso ele ficou H3O mais, né? Ele era H2O, foi para H3O, e o átomo de hidrogênio do HF ele foi perdido na ligação. Se ele foi perdido, ele fica eletricamente negativo. E no outro caso, como ele foi absorvido, ele fica eletricamente positivo. Então, os exemplos: H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O HNO3, que é o ácido nítrico. O HF, ácido fluorídrico. As bases sofrem dissociação em água e liberam hidroxila ou OH-.
Então nós temos NaOH mais água. É o hidróxido de sódio, certo? Mais a água. Há uma quebra dessa ligação aí, da água, e forma-se então a separação do Na do sódio mais a hidroxila. CaOH2, hidróxido de cálcio, Na3OH, hidróxido de amônio. Os sais eles se dissociam em H2 formando polo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos em ânion diferente de OH-. Então nós temos NaCl, que é o cloreto de sódio. Nós fazemos a reação dele na água, vai haver a quebra dessa molécula e ela vai ficar sódio mais cloro. Então, fluoreto de lício também faz isso, que é o cloreto de sódio e o fluoreto de lítio. Os óxidos são compostos binários com dois elementos, sendo o hidrogênio o elemento mais eletronegativo da ligação. Por exemplo, CO2, que é o dióxido de carbono, SO3, o trióxido de enxofre, e o CO, monóxido de carbono. Essa parte que vocês observam aí, quando eu falo dióxido, porque é 2 átomos de oxigênio. Quando eu falo trióxido, são 3 átomos de oxigênio. E quando eu falo monóxido, são 1 átomo de oxigênio. Então o nome tem a ver com a quantidade de átomos no composto. Funções inorgânicas. Explique as principais características e propriedades de ácidos, bases e sais e óxidos, diferenciando cada uma dessas funções. A gente vai fazer isso na prática. Em seguida, fornecer exemplos de cada uma dessas e discuta suas aplicações práticas em diversas áreas da vida cotidiana. Então, vocês devem escrever isso. A gente vai dar 10 minutos para vocês fazerem isso.
Estamos voltando aqui, né, para tratar sobre esse assunto. Então é o seguinte, pessoal. Na prática, os ácidos em solução aquosa, eles liberam íons de hidrônio, perdão, H3O+. Eles têm sabor azedo, corroem alguns metais e mudam a cor de indicadores ácido-base. Exemplo, por exemplo, ácido clorídrico, HCl, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido cítrico, presente em frutas cítricas. As bases em solução aquosa liberam íons de hidroxila, OH-. Elas têm sabor amargo, textura escorregadia, neutralizam ácidos e mudam a cor de indicadores ácido-base. Exemplo, hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de cálcio, CaOH2, hidróxido de amônio, NH4OH. Os sais são compostos formados pela reação entre ácido e uma base. Eles são compostos iônicos constituídos por cátions e ânions. Por exemplo, cloreto de sódio, NaCl, sulfato de cálcio, CaSO4, nitrato de potássio, KNO3. Os óxidos são compostos binários com dois elementos, sendo um deles o oxigênio, por exemplo, o óxido de ferro, 3, Fe3O3, dióxido de carbono, CO2, e óxido de cálcio, CaO. O ciclo da água agora. Vamos entrar no ciclo da água. O ciclo da água tem grandes efeitos sobre o ecossistema da Terra. As chuvas e escoamentos superficiais exercem papel importante nos ciclos de vários elementos, como carbono e nitrogênio, o fósforo e o enxofre, pois ajudam a movê-los de ecossistemas terrestres para ecossistemas aquáticos. Como podem ver na figura aí, chove onde é terra, há infiltração, no caso houve infiltração, e também superficialmente o escoamento para onde há água, levando esses elementos aí para a água, onde eles são aproveitados pelos seres que vivem nesse ecossistema da água. Então é importantíssimo o ciclo da água. O ciclo da água na Amazônia. Como o ciclo da água na Amazônia influencia a presença dos elementos químicos encontrados nos ecossistemas do planeta? Como vocês acham que isso acontece? Pois bem, podemos dizer que o ciclo do carbono, o carbono é essencial aos organismos vivos. Também é economicamente importante na forma de combustíveis fósseis. Por exemplo, a gasolina, né, que vem do petróleo. O petróleo ele advém de organismos de ciclos de carbono, né? São substâncias orgânicas que estiveram aqui na Terra milhares de anos atrás, que sofreram agora, depois disso, uma transformação e se tornaram petróleo. E o petróleo você extrai a gasolina, o óleo diesel, querosene, a nafta, etc. O dióxido de carbono, CO2, da atmosfera, ele é absorvido por organismos fotossintéticos. É usado para produzir moléculas orgânicas, utilizadas nas cadeias alimentares. Outro ponto. No final, os átomos de carbono são liberados como CO2 na respiração celular. Esse então é o ciclo do carbono. Pois bem, aí nós temos aí alguma figura à esquerda que mostra para nós lá no alto o CO2 em forma de nuvem. O CO2 ele é algo poluente. Então, os combustíveis fósseis e atividade humana. Primeiro ponto, processos geológicos lentos, incluindo a formação de rochas sedimentares
e de combustíveis fósseis contribuem para o ciclo do carbono em longas escalas de tempo. A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento aumenta a concentração atmosférica de CO2 e afetam o clima na Terra. Então a queima de combustíveis é algo complicante, porque aumenta muito a concentração de CO2 na atmosfera. É o que mostrou a figura ao lado. Atividades industriais, fumaças dos veículos, a respiração dos seres vivos, todas elas contribuem para a concentração de CO2 na atmosfera. Bom, o ciclo geológico do carbono. O nível de dióxido de carbono na atmosfera ele é influenciado pelo reservatório de carbono nos oceanos e vice-versa. O dióxido de carbono da atmosfera se dissolve na água e reage com suas moléculas. Aí nós temos a reação química que ocorre. CO2 mais água dando H2CO3, que reage também dando HCO3 e libera hidrogênio, né? E outra reação é CO3 libera mais um átomo de hidrogênio, então fica CO3 negativo 2, 2 negativo, 2H2. O carbonato CO3 negativo 2, liberado pelo processo, combina-se aos íons de Ca2+, para formar carbonato de cálcio, porque você tem um negativo eletricamente positivo, um eletricamente positivo duas vezes, eles se anulam se formando o carbonato de cálcio. Um componente-chave das conchas de organismos marinhos é esse elemento, o carbonato de cálcio. Quando os organismos morrem, os seus restos eles podem afundar, formando parte do sedimento do fundo do oceano. Certo? Então, qual o impacto do excesso de CO2 no ciclo do carbono? Aí nós vemos 4 figuras. Uma figura bem bonita, um campo verdejante. À direita esse campo já foi assim um pouco que poluído. À esquerda a gente tem, por exemplo, um coral, é a coisa mais linda, e ele foi depois degradado, né? Então à esquerda a gente tem o que seria ideal e à direita, após a fluência do CO2, o que aconteceu com esse sistema. Aqui, pessoal, desculpa aqui, eu preciso que vocês escrevam aqui qual o impacto do excesso de CO2 no ciclo de carbono. Então aqui nós temos que reservar também 10 minutos para essa atividade.
acredito que todos terminaram, né? O trabalho aí. Então, vamos passar adiante. Correção, então. No ciclo do carbono, este passa pela atmosfera, pelos seres vivos, volta para a litosfera, depois para a atmosfera. O excesso de gás carbônico no planeta, ele está relacionado ao efeito estufa, certo? Causando impacto direto nos oceanos, rios e lagos. O gás carbônico CO2 reage com a água, formando uma solução ácida responsável por alterações no ecossistema aquático e terrestre. Reações químicas que acontecem na formulação do ácido. H2 com gás carbônico, né? Água com gás carbônico dá o H2CO3. Então a queima de combustíveis fósseis e na prática o desmatamento pelos seres humanos tem provocado alterações no ciclo do carbono, o que libera bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Bom, ciclo do nitrogênio. O ciclo de nitrogênio é fixação de bactérias, convertem-se N2 em amônia, que é a amônia, né? Vai se ligar com H3 mais água, o NH3 mais água dá o NH4, que é fixação. E nitrificação, bactéria converte amônia em nitrato, ou seja, NH4 sai, vai para NO2 e recebe mais um oxigênio, vai para NO3. Desnitrificação, bactéria converte em nitrato e volta em N2, NO3 dá NO, que dá N2O, que dá N2. Aqui à direita a gente tem uma figura que representa muito esse fenômeno. A fixação, bactérias convertem, né, a amônia em nitratos. Nitrificação, bactérias convertem amônia em nitratos, no caso. Desnitrificação, bactérias convertem nitrato e volta em N2. Então é um ciclo do nitrogênio aí, nessa figura ao lado. Uso de fertilizantes, atividade humana, certo? Outro fenômeno também, o cultivo de plantas e a criação de animais para a produção de alimentos libera NO3 e aumenta a acidez do ambiente. A atividade humana afeta locais onde se encontra compostos de nitrogênio e o modo como eles se movimentam pelo ar, pela água e pela terra de nosso planeta. O uso do nitrato como fertilizantes e agentes de crescimento de plantas aumentam a emissão de óxidos de nitrogênio. Relacionamento queima de combustíveis fósseis com o uso de fertilizantes sintéticos no ciclo de nitrogênio. Aí a gente tem à esquerda uma fábrica altamente poluente, aí emitindo muito CO2 na atmosfera. E à direita a gente tem a fixação dos elementos na Terra: enxofre, cloro, potássio, nitrogênio, fósforo, água, oxigênio. E aí a planta consegue retirar isso da atmosfera, essa contaminação que à esquerda foi produzida pelas indústrias. Bom, os ciclos biogeoquímicos, comprometendo a importância dos ciclos biogeoquímicos para a manutenção da vida do planeta. Relacionamos as principais funções químicas que nós aprendemos nessa aula, né? Inorgânicas presentes nos ciclos biogeoquímicos. Compreendemos também a interferência humana sobre esses ciclos. Então foram 3 pontos fixados nessa aula. Aí a gente tem as referências dessa aula e a lista de imagens também utilizada
E aqui terminamos a nossa primeira aula de Química desse terceiro bimestre.